antes, quero introduzir o assunto de hoje, fazendo a seguinte pergunta para você. Se você ouvir essa frase, peça a Deus. Essa frase está falando sobre que assunto? Peça a Deus. Que assunto vem à sua mente quando você ouve a frase, peça a Deus? Eu preciso escutar. Que assunto vem à sua mente quando você ouve esta frase? Peça a Deus. Que assunto vem à sua mente quando você ouve essa frase? Peça a Deus. Oração. 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 Isso mesmo. Peça a Deus. Oração. Por que eu mexi com vocês um pouquinho? Porque é importante você manter isso em mente. Nós estamos falando sobre como obter sabedoria. Lembrando que nós já falamos o que é sabedoria, dizendo que sabedoria é a maior bênção que um ser humano pode receber depois da sua salvação, eleição em Cristo Jesus. É a sabedoria. Nem ouro, nem prata, diamante, nem petróleo, nem casa, nem carro, que já ouvimos aqui na escola bíblica dominical, estas coisas podem até se tornar ídolos, né? E tomar o nosso coração. Nada disto. Estão dizendo aí que tem um asteroide rumando aí para cair aqui na Terra, mas não é um asteroide muito grande, mas está para cair um asteroide, mas naquele asteroide contém não sei quantos quilos de ouro preciosíssimo. A NASA já analisou, já filmou o negócio, mas é ouro demais. E já tem gente doido para cair asteroide. A sabedoria é a maior bênção que um homem pode ter. Agora, por que eu mexi com você com relação à oração? Porque nós estamos falando sobre sabedoria como maior bênção, então peça a Deus, ou seja, ore. E a orar, ore com fé. É isso que Tiago está falando. Quer sabedoria? Se alguém precisa de sabedoria, então ore. E a orar, ore com fé, que é o nosso assunto de hoje. Pedindo com fé. Como obter sabedoria? Pedindo a Deus. Segundo, pedindo com fé. Olhe no versículo 6. Peça, porém, com fé. Falando sobre sabedoria, né? Peça, porém, com fé. Especialmente o Novo Testamento trata sobre 3 tipos de fé. Eu falei disso quando nós falamos lá do versículo 3, vossa fé. Eu falei que o Novo Testamento trata de 3 tipos de fé. Vamos lá, eu quero ver se vocês estão prestando atenção nas pregações mesmo. Então vamos lá, existem 3 tipos de fé que o Novo Testamento trata. O primeiro tipo de fé, quem quer arriscar e me ajudar? Tá, a fé salvadora, ela se manifesta de que maneira? Eles aceitaram fé salvadora, mas nós falamos que a fé, ela se manifesta de 3 maneiras. A fé. Como? Bom, a fé é um dom espiritual. A Michele falou do terceiro. É um dom espiritual. A fé é o que mais? Uma confiança pessoal. É essa que Tiago está tratando. E o terceiro que eles chamaram aqui de fé salvadora. Qual seria o terceiro? Um credo, conjunto de verdades. É isto que nos salva. Nós cremos nisto, por isto somos salvos. Nós cremos nestas verdades elencadas no Novo Testamento, por isso somos salvos. Por isso somos eleitos, porque cremos. Então, fé no Novo Testamento diz respeito a um conjunto de verdades, ou um credo, e que por ela somos salvos, por crermos assim somos salvos. Fé, confiança em Deus, e é disso que Tiago está falando, e fé, um dom do Espírito, aquele cara que tem fé, aquela pessoa que tem fé, porque o Espírito Santo veio, olhou para ele e falou, vou dar o dom da fé. Quem tem o dom da fé, ele não titubeia. Ele chega para orar com você,
e ele diz assim, você está querendo o que de Deus? Aí você fala assim, é que eu estou com o pé aqui torcido para o lado direito, e eu ando assim, e eu queria que esse pé voltasse para o lugar. Quem tem o dom da fé, ele ora por você e seu pé faz assim, ó, volta para o lugar. Dom da fé. Tá? Um dom dado pelo Espírito Santo. Isso é tremendo. Então a fé, ela se manifesta em dom do Espírito, ela se manifesta como um conjunto de verdades, credo, e é por isso que somos salvos, por cremos nas verdades. E a fé, uma confiança pessoal, que você e eu devemos, ou então, devíamos ter em Deus, se ainda não temos. Não é? E então, ele está dizendo aqui, pedindo com fé, ele está falando agora desta confiança que nós devemos ter em Deus. A fé aqui se refere a essa confiança em Deus. Essa confiança invisível no poder de Deus. Essa confiança inabalável na bondade de Deus. Irmãos, quarta-feira, às 14h, um vento surgiu do sul, encontrou-se com um vento que vinha ali da região norte, noroeste, e aquele vento se encontrou aqui nesta direção. E esse vento, eles se juntaram ali por causa da massa de ar fria com a massa de ar quente que estava em alta floresta. Ele se juntou e ele formou então um redemoinho que nós chamamos, mas o certo é isso, um ciclone. E ele veio nesta direção. E ele veio. Chegando aqui em casa, ele tirou as telhas de casa, ele tirou as telhas da igreja, ele pegou esse pé que está aí atrás de vocês e arrancou, e ele foi derrubando coisas aqui para dentro. Daqui ele passou. Quando ele estava aqui sacudindo porque ele sacudiu este barracão quanto ele pôde. Os rapazes que trabalhavam aqui, eles gritavam de pavor, porque o vento se juntou e aí você podia ver uma formação muito branca daquilo que era frio, misturado com o quente. E ele passou por aqui fazendo um estardalhaço. Os rapazes gritaram aqui embaixo. Eu estava lá em cima sozinho. As telhas voavam. Um dos pedacinhos de telha entrou para dentro da igreja, pegou uma vidraça ali. Ali tem um ferro que segura a vidraça. Aquele pedaço de telha bateu no ferro e entortou o ferro. Tamanha força. Aquilo mata uma pessoa, se pega numa pessoa. A fúria era tão grande, eu consegui sair lá de cima. Eu desci, o vento tão forte. Eu entrei ali atrás, os rapazes apavorados. Porque eles nunca tinham visto uma coisa dessa dimensão. Rapazes de 16 anos, 17 anos. Então eu entrei para a cozinha, e as motocicletas deles jogadas ao chão por ali, para lá e para cá, eles gritavam. Eu fui ali para a janela, estendi a mão para onde o vento estava vindo com toda a fúria. Eu falei para o Senhor assim, Senhor, nós estamos falando sobre confiança no Senhor. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu estendo a minha mão e suplico ao Senhor que cesse a fúria do vento. A casa sendo sacudida, o barracão. O vento foi passando. Não é o dom da fé. Não é a fé salvadora. Conjunto de verdades. A fé é confiança. Que devemos ter em Deus. Que precisamos ter em Deus nos momentos de abalos da nossa vida. Nos momentos que vêm para nos testar. Nós precisamos ter essa confiança. Né? Então, é essa confiança que Tiago se refere. A fé aqui é um estado mental em que o homem crê em Deus, mas também no caráter de Deus. Inclui dependência da ação
beneficente e graciosa de Deus. A confiança aqui é essa. A confiança aqui diz respeito ao ser humano que olha para o caráter de Deus e diz: esse Deus é o Todo-Poderoso. É esse grande Deus que nós cantamos aqui agora. Quão grande é meu Deus. Nós olhamos para o caráter dele e aí nós dependemos desse Deus que tem esse caráter, e por seu caráter ele age de modo beneficente e de forma tão graciosa para conosco. Ele diz no texto, Tiago fala, em nada duvidando. Por quê? Porque a dúvida é o contrário da fé. A dúvida revela debilidade espiritual. A dúvida mostra a nossa carnalidade, expõe a nossa carnalidade. E quando digo carnalidade, não estou dizendo carnalidade de manifestações pecaminosas, mas carnalidade no sentido de confiança na carne. Confiança no poder do homem, confiança no pensamento do homem, confiança no que o homem pode fazer. Então a dúvida nos leva a confiar naquilo que nós mesmos podemos fazer e não Deus. Eu nunca me esqueço de um senhor que tinha em Rosário Oeste. Rosário Oeste todos vocês conhecem, porque para ir para Cuiabá tem que passar por ali, né? Ali tinha um irmão, eu me lembro dele, ele tinha uma bedina. Ele era um irmão assim forte. Quem conhece aqui o irmão Pedro da Graça? Levanta a mão. Ele é assim, igual o irmão Pedro, só que mais moreninho que o irmão Pedro. Bem firme mesmo no moreno, né? Moreno mesmo. E esse irmão, essa pessoa, ele morava do lado da igreja Assembleia de Deus ali em Rosário Oeste. E chegou um pastor da Assembleia de Deus, muito querido, que ele quebrou aquele negócio de não se juntar com o presbiteriano, porque naquela época o assembleano não gostava do presbiteriano, dizer que nós éramos geladeira, picolé, frio, né? Chamava a gente esse tipo de coisa. Mas aquele pastor novo que chegou na Assembleia de Deus, ele acabou com esse negócio. Não, os presbiterianos são nossos irmãos. E ele começou e pôr os jovens dele para se juntar conosco. Foi muito legal. Muito bom. E aquele pastor, por ser assim, bem dado mesmo, homem de Deus, ele foi fazer uma visita para o vizinho. E esse vizinho, assim, esse irmão forte, igual Pedro, esse vizinho, ele falou: olha, eu sou novo pastor aqui, o senhor já... Não, nunca fui aí no culto, não. Então, o senhor não quer ir e tal. E começou a falar de Deus. Ele falou: não, vou não. Sabe por quê? Deus não faz nada por ninguém, não. Falou para o pastor. Deus não faz nada por ninguém, não. E ele falou: pastor, olha, senhor fulano, senhor pastor, para nós encerrar nosso assunto, que eu não gosto dessa conversa de Deus, eu quero dizer uma coisa para o senhor pastor, não perca tempo comigo. Aqui na minha casa, nos meus negócios, quem faz as coisas é esse braço direito aqui, ó. Não é Deus, não. Na minha vida, nos meus negócios, esse braço direito aqui. Isso era um fim de semana. Não me recordo se era sexta ou sábado. Na segunda-feira, aquele homem sofreu um acidente de carro. E na capotagem, no bater, o braço direito dele foi decepado aqui em cima. Ficou lá no acidente. Deus dizendo para ele: vamos ver se é o seu braço direito. Isso é carnalidade. Confiar em nós mesmos. A dúvida leva o ser humano a isso, a achar que ele faz. A dúvida revela uma vida espiritual fundamentada apenas em palavras. Conceitos estéreis. Nós líamos aqui agora em Hebreus capítulo 4, versículo 2, com o professor, falando ali, ele até crê no Evangelho. Está lá, Hebreus 4, 2. Ele até crê nas verdades, mas é vazio na vida. Não faz efeito nele, está aí em Hebreus 4, 2. Não faz efeito. A dúvida revela isso. Que estamos fundamentados em palavras, conceitos estéreis, e não em experiências reais, vívidas ou vividas com o Senhor, né? Quem duvida expressa hesitação,
que se equilibra entre a fé e a incredulidade, inclinando-se sempre para a incredulidade. Quem duvida está sempre vacilando entre ter fé e incredulidade, mas está sempre inclinando-se para a incredulidade. E é por isso que Tiago, em seguida, usa aqui, o pleonasmo, ele traz aqui, dizendo, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É porque ele está falando, esse que duvida, que fica entre fé e incredulidade, entre uma coisa e outra, não se decide, na maioria das vezes cedendo à incredulidade. Tiago está salientando os seguintes pensamentos, quando ele usa aqui esta figura, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Primeiro, quando ele fala de onda, falando desse homem, ele está falando sobre instabilidade. Ao usar a onda do mar, ele está falando de mudança súbita. Segundo, mudança súbita. Primeiro, instabilidade. Segundo, mudança súbita. Terceiro, falta de propósito. Quando ele usa essa figura, a pessoa que vive numa vida de dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele está dizendo, pessoas assim são instáveis. Ele está falando de instabilidade. Segundo, mudam subitamente. Terceiro, falta propósito. A onda do mar é assim, já viram? A onda do mar, ela é instável, ela vai, ela vem. Ela não se resolve, porque ela depende da influência do vento. Segundo, a onda, ela muda subitamente. A onda, ela está levantando, e aí se o vento não a empurra para trás, para ela ficar mais alta ainda, ela cai, ela muda. Ela vem grande, às vezes você vem, lá vem uma onda, para quem já foi ao mar aqui, sabe como é que é, lá vem uma onda, aí você vai querer dar aquele pulinho por cima dela, gostoso, lá vem, você fica esperando, mas aí o vento resolve lá no meio, fala, não vou soprar mais, aí ela, chega só aquela coisinha, silepe, perto da gente, muda, a mudança súbita, falta de propósito. Uma onda muda de direção para frente e para trás. Não há evidência de propósito. O apóstolo Tiago está falando de que não há propósito na vida desse homem. Não há vontade própria na vida desse homem. Esse homem é influenciado por diversas coisas, assim como as ondas são influenciadas pelo vento que sopra para lá e para cá. Quem não faz o uso da fé, vive assim, mudando subitamente de direção, caminha um pouco para frente, logo volta para trás, não tem propósitos definidos da vida espiritual. Lembra que Tiago está falando de vida espiritual, e um pregador, e um professor de escola bíblica, pregador, ensinador, pastor, está falando de vida espiritual. Porque essa vida terrena, Deus já deu inteligência a cada um de vocês, a cada um de nós, para cuidar dela. Mas somos ensinados pela palavra sobre a nossa vida espiritual. E é disso que estamos falando. Propósitos definidos na vida espiritual. Falando em propósito definido na vida espiritual, e não está aqui no meu sermão isso, abrindo um parêntese, você já pensou em ter um propósito de ler toda a Bíblia durante um ano? Você já pensou em ter um propósito de começar a levar a oração a sério e e dizer assim, todo dia X horário eu vou orar? Você já fez propósito? O cristão, ele não pode ser como a onda do mar, que não tem propósito, que é influenciada pelo vento. O cristão tem que ter propósito definido. Eu vou crescer. Esse ano eu vou crescer, eu vou conhecer mais. Você já pensou, por exemplo, em aprender a saber os livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Já pensou nisso? Já pensou em Mateus, Marcos, Lucas, João, o que vem depois? Atos. Você já pensou em aprender onde estão os livros da Bíblia? Às vezes a gente percebe, a gente fala, vamos para Tiago. Aí alguns ainda estão olhando no Velho Testamento. E que tal a gente pegar
e fazer um propósito. Cristãos têm que ter propósito. O povo de Deus é um povo de propósito. Eu vou melhorar na vida espiritual. Eu vou empreender nisso. Agora há pouco na escola bíblica. A escola bíblica está falando muito igual comigo, né? Esse negócio aí. Agora há pouco a gente ouvia. Não é problema ter fazenda, não é problema ter chácara, não é problema ter isso. Mas quando isso ocupa o coração, quando família ocupa o coração, quando alguma coisa ocupa o coração, então nós precisamos deixar Deus ocupar o coração e daí começar a fazer propósitos definidos na direção de Deus, no rumo de Deus, no rumo de crescer e de chegar no fim do ano e dizer, olhar para trás e falar, oi, eu sou um cristão melhor no final de 2020. E eu melhorei no tempo de oração, eu melhorei na leitura bíblica. Eu aprendi os livros do Novo Testamento, a ordem. Agora, quando o pastor fala, Filemão, eu já sei, está perto de Hebreus. Plá, já sei. Tiago está depois de Hebreus. Plá. Né? Então, a gente pode melhorar. Tiago está falando que essas pessoas, que esse homem é assim. E ele diz, então, não suponha tal homem... Aliás, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Queridos, eu queria agora que você repetisse comigo essa frase. Diga comigo, não suponha esse homem. Olha, agora vai vir uma repreensão duríssima. Se eu fosse você, eu prestaria atenção no que vem agora. Atenção do Espírito. Olha o que é que vem agora. Não suponha esse homem. Podem ler o resto para mim? Você não entendeu? Eu vou fazer de novo. Olha a seriedade. Eu vou ler, aí você completa. Não suponha esse homem que... Se fosse Zé Augusto falando, é uma coisa. Mas é a Bíblia Sagrada, hein? Se vivermos essa dúvida de instabilidade, essa dúvida de ora com fé, ora duvidando, essa vida sem propósitos definidos, Tiago é enfático, ele diz, esse homem, aquele que duvida, que não tem propósitos espirituais firmes, suas orações não se baseiam na glória de Deus, no desejo de crescer no conhecimento de Deus, suas orações visam interesse, não visam o interesse do próximo, e sim interesses puramente egoístas. Tiago está falando isso. Um homem que vive dessa maneira, não suponha que vai alcançar do Senhor alguma coisa. Olha o que ele diz. Ele usa o nome do Senhor. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Ele pode dar-nos ou recusar-se a dar-nos. Gente, só existe uma pessoa que está sentada no trono do universo, e Ele é o Senhor Jeová, Yahvé, porque não existe a letra J no hebraico. Yahvé, o Senhor, Ele está sentado no trono do universo. Só Ele dá, e só Ele deixa de dar, só Ele efetua, e só Ele deixa de efetuar. Não existe outro. Diga comigo, aleluia. Não existe outro. Ele é quem governa tudo através de leis espirituais. Existem leis gerais da providência divina. Por exemplo, alimento, vestes. Deus concede alimento a todo mundo. Se você falar assim, mas pastor, está dizendo aqui que Deus, o Senhor não vai conceder coisa alguma a esse homem, mas eu vejo que essas pessoas, elas comem, elas vestem, elas têm abrigo. Abrigo, veste, comida, fazem parte das leis gerais. O próprio Deus disse, estabeleceu, que até para os passarinhos vai ter abrigo, comida e veste.
como tem para os lírios do campo. Está estabelecido. O sol vai brilhar sobre todos, a chuva vai cair sobre todos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, por isso eu lhe chamei a atenção sobre a oração no início. Por quê? Porque existem as leis específicas. Gerais, tá bom. Deus derrama esse tipo de bênção, comida, veste, abrigo, sobre todos. Mas responder à oração faz parte, é uma das leis específicas de Deus com aqueles que creem, que não duvidam. Aleluia, isso é maravilhoso demais. Quanto a essas leis específicas que regem os que creem, os que têm fé, os que confiam em Deus, esse homem não pode desfrutar dessas coisas. O homem que duvida não pode ter resposta às suas orações. Os duvidosos não receberão qualquer coisa, muito menos a sabedoria, porque é a sabedoria que está em foco aqui. É isso que Tiago está dizendo, homem que vive assim. E quando ele está dizendo homem, ele está falando de ser humano, tá? Homem e mulher, sentido genérico. Este ser humano não vai receber da parte de Deus a maior de todas as bênçãos como resposta à oração. E eu já falei aqui, qual é a maior de todas as bênçãos que um homem pode receber depois da sua salvação? Qual é a segunda? Sabedoria. Ela é melhor do que o ouro e a prata. Ele diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aristóteles, o filósofo, ele chamava os verdadeiros amigos de 2 corpos e uma mente. Quando ele se encontrava com um amigo, ele dizia assim, você, meu amigo, é homem de 2 corpos e uma mente. Aristóteles falava. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que aquela pessoa era vigorosa, estava pronto por causa da amizade com ele, e tinha apenas uma mente, ou seja, propósito definido, sabia o que queria, estava certo do que iria alcançar. Tiago está falando o contrário de Aristóteles. Tiago está dizendo que esse homem aqui, instável, cheio de dúvida, é apenas um corpo, mas 2 mentes. Isso é terrível. Tiago está dizendo, esse ser aqui é apenas um corpo, mas com 2 mentes. Por que 2 mentes? Ora crê, ora duvida. Ora quer, ora muda de ideia. Ora pega firme com Deus, ora está desistindo. Ora, é disso que ele está falando. É um corpo, mas 2 mentes. 2 propósitos completamente diferentes um do outro. 2 mentalidades, 2 destinos que não se encontram. É disso que ele está falando. Ânimo dobre, é atraído pela mensagem do Evangelho. Está lá Hebreus 4:12 que o professor leu, que se eu tivesse visto esse texto antes, eu queria ter usado esse texto. É atraído pela mensagem do Evangelho, crê em parte, mas na realidade vive o mundo, não é no mundo. Vive o mundo. Frequentemente satisfaz a carne, sua linguagem até pode ser espiritual, e talvez até sinta fortemente o que diz, mas no momento seguinte, vive como qualquer pessoa mundana. No momento está definido, até fala igual, mas no outro momento vive exatamente como uma pessoa mundana. Descrê, desconfia de Deus, não crê no caráter de Deus, não se firma de que o Senhor está sentado no trono do universo e que se o vento quisesse ter levado a casa comigo junto, e ele já tem me levado, ele tem esse poder, é ele que manda, é ele que é Senhor, e a gente tem que ficar definido, que eu estou vivo aqui hoje pregando para vocês, mas amanhã vocês podem estar me velando, é Deus sentado no trono. Minha mente não pode ser diferente. Ou eu estou aqui hoje pregando, é porque Deus está me sustentando. Mas amanhã, se você estiver me velando, vocês poderiam pensar, será que o pastor Zé Augusto foi tristinho? Não fui. Eu fui porque Ele é o eterno, porque Ele está sentado no trono do universo. Porque Ele escreveu todos os meus dias antes que nenhum deles houvesse ainda. Está escrito em minha mente e não pode mudar disso.
Eu não posso ter duas mentes. Será que eu vou morrer hoje? Será que eu vou morrer? Será que... Eu não posso ter duas mentes. Está escrito que foram contados todos os dias. Se eu for amanhã, vocês vão ter que vir no meu velório e falar: eita, ontem foi a última noite dele, ele cumpriu certinho, não é? Que beleza de pastor. Está escrito. A gente não pode ter duas mentes. Minha filha, meus filhos não podem chorar. Não, papai sabia, papai estava firme. Né? Poxa, mas o pastor só tinha 55 anos, não tem problema. Eram os 55 que o Celeste tinha determinado, Pai Celeste tinha determinado. Zé Augusto, esse ser que eu vou mandar lá para o ventre de Regina, para nascer 26 de maio de 1965, esse ser aí, e me pôs aqui no ventre da minha mãe, vai viver tanto. É ele. A minha mente não pode ser duas em relação a isso. Tem que ser uma. Né? Uma. Inconstante em todos os seus caminhos. Akatástotos é a palavrinha grega aqui, né? Inconstante, instável, volúvel. Ninguém pode depender dele. A palavra volúvel, eu vou contar um negócio para vocês que eu estou terminando aqui. Engraçado, mas foi chato para mim quando eu ouvi isso. Foi terrível. Quando eu cheguei a primeira vez na vida, irmãos, segredo, não contem para a Magna. Primeira vez que eu cheguei na Magna para conversar com ela e demonstrar que eu estava mais ou menos afim dela. Ela pegou e falou para mim assim: você é um rapaz muito volúvel. Conversou mais coisas comigo, eu fui para o meu quarto no seminário. Volúvel. Sabe por quê? Porque eu tinha uma mania de estar com as moças do seminário, lindinha, graciosinha, maravilhosinha para uma e para outra. E ela, você é muito volúvel, rapazinho. Volúvel, inconstante, para lá e para cá, sem sossego. Mudou, né, amor? É mesmo? Inconstante, instável, volúvel, ninguém pode depender dele. Sua volubilidade e sua vida dúplice afetaram tudo quanto ele faz, sendo sempre sujeito às tentações contra as quais ele não pode oferecer resistência, porque está se deixando ser volúvel, instável. Então, não tem como resistir às tentações. E ele usa o termo caminhos. Em todos os seus caminhos. A palavra caminhos aí é um hebraísmo, não tem no grego uma palavra para definir. É um hebraísmo que significa e que indica conduta moral. Está falando de conduta moral. Essa palavrinha caminhos aí é conduta moral. Conclusão. Quem duvida é delineado primeiramente quanto ao modo como enfrenta o mundo. Uma onda. Quem duvida é delineado primeiramente quanto ao modo como enfrenta o mundo. Como que ele enfrenta o mundo? Como uma onda. E quanto a como parece perante Deus. Segundo, como que uma pessoa assim se parece ou se apresenta perante Deus. Deus olha para uma pessoa assim e vê um homem presunçoso. Por isso que Tiago disse: não ache você presunçoso que você vai receber alguma coisa de Deus. Terceiro, e quanto como enfrenta a si mesmo, ele é dúplice. Ao enfrentar a si mesmo, ele é dúplice. Ele é de duas mentes, ele não sabe nem mesmo o que ele quer. É disto que Tiago trata. Curve sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Um segundinho. Você, minha irmã, é filha de Deus. Você, meu irmão, é filho de Deus. A palavra de Deus nos chamou a atenção dizendo: se alguém aqui quer sabedoria, peça a Deus. Peça-a, porém, com fé. Em nada duvide. Não duvide, porque Deus vai dar
prontamente, imediatamente. Eu quero convidar você, irmão e irmã, a pedir para Deus agora: Senhor, me dá sabedoria. A sabedoria que vem do Senhor. Por favor, eu sugiro a você. Peça a Deus agora: Senhor, dá-me a tua sabedoria. Dá-nos sabedoria do Senhor, ó maravilhoso Espírito Santo, nós te pedimos para a glória do nome de Jesus. Amém. Com a sua cabeça curvada, e assim, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, sabedoria e consolações do Espírito Santo sejam sobre cada irmão presente aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.